Bem-vindos. Esse é o último episódio do curso Triângulo de Políticas Públicas na Prática, e o que a gente vai fazer agora é integrar todo o conteúdo que já foi apresentado nas aulas anteriores. A gente iniciou todo o trabalho sobre o curso, né, Matheus? E para a gente iniciar esse trabalho de integração, quando a gente explora cada eixo individualmente, o prefeito, o gestor, na hora que ele vai integrar esses três eixos do triângulo, esse processo diário, essa tomada de decisão, que pontos você traria? Eu acho que assim, o prefeito tem que ter um olhar técnico, tem que ter um framework, vai ter no material complementar ao curso para ele baixar uma planilhinha onde ele vai poder fazer uma matriz desses. A ideia 1, ele tem lá, ele vai dar nota, por exemplo, politicamente sustentável é 8, é 7, organizacionalmente implementável, o que falta para poder implementar, para poder conduzir o seu toró de palpite, o seu brainstorm, de uma forma eficiente. Como a gente falou, e é o mais importante, a ideia de todo esse trabalho intelectual é que você ganhe tempo. Em 2 semanas você já tem uma concepção teórica do que funciona, do que não funciona, e você já tem os 3 eixos equilibrados. Se o teu eixo político, por exemplo, está defasado, olha, então vamos parar o projeto, vamos conversar com a base, vamos conversar com os stakeholders, vamos ampliar a nossa base de aceitação para a gente dar continuidade, senão nós vamos ter problema. Então muitas vezes você retira aquele timing político de entender, então no eixo o organizacional, então muitas vezes você vai ter que fazer muita medida prévia, então ter aquela listinha. Então o importante é isso, fazer um brainstorm, listar políticas públicas, entender que você precisa de mais uma solução técnica para o problema. Se você não tem 3, no mínimo, 3 soluções técnicas, vou falar o que eu ouvi do meu professor, desculpa, você não é gestor público. Você continua no boteco discutindo ação. Então está na hora aqui da gente deixar de ser criança. Se você é prefeito, você é secretário, você tem que ter 3 soluções para o mesmo problema, no mínimo. Então ganhou as eleições, você só tinha uma, defendeu, era contrário. Agora chegou a hora de amadurecer. Pode doer um pouco, mas agora é hora de ser um gestor sério e entender que vai ter que voltar, vai ter que ter concessão, nem tudo dá para fazer, achar uma forma, lembrando o valor público final, você precisa entregar ao seu munícipe, né? Então é interessante isso, você discutir essa importância, ter tempo para cada política pública. Às vezes gasta-se muito tempo com sessão só para inauguração, com muito falatório. É lógico que isso deixa o ego grande, mas não se quer discutir, não se quer ter tempo de discutir. Então, eu acho que o meu conselho vem isso, encara de frente, discuta, bloqueie na agenda períodos inteiros. Não é bonito, não é legal falar que não tem tempo, é apressado. A gente sabe que muitas vezes uma sala de crise da presidência americana, o presidente da República falou ficar 8 horas lá dentro. O homem mais importante do mundo tem tempo, que deram um prefeito. Então isso precisa ser feito com cautela, porque não é aí. E na verdade você vai entender que esses problemas não precisavam chegar, é só uma métrica de vaidade da gente dizer que é importante porque não tem tempo. Então, e olhar sempre essa estratégia, entender que toda política vem do triângulo. É uma estratégia real e é assim que funciona. Querendo você ou não, elas vão coexistir. O problema você vai descobrir os outros eixos, a falha nos outros eixos, durante o processo. Então a ideia aqui é ainda descobrir essa falha do ponto de vista conceitual. Muito bom. Agora a gente já avançou bastante, né, sobre a teoria, sobre o triângulo. Na hora de implementar, quais as etapas práticas para realizar esse trabalho de acordo com o triângulo de design de políticas públicas? Eu acho que a prática central é você entender a cadeia de ações. Então, assim, se eu fizer isso, então acontecerá isso. E se eu fizer aquilo, vai acontecer isso. Encadear as coisas, né? Nós vamos deixar aqui um exemplozinho de material, mas essa teoria da ação, ela daria um curso inteiro. Talvez a gente coloque um curso inteiro só sobre teoria da ação também para fazer uma concepção teórica de políticas públicas. Seria uma outra ferramenta além do triângulo. Mas é pensar isso, encadear o passo a passo, delinear o passo a passo. Então primeiro eu faço isso, depois... Aí se eu fizer isso, o que acontece? Então, se eu fizer uma reforma administrativa, o que vai acontecer? Eu vou ter servidores mais engajados, eu vou ter uma cadeia de comando mais clara. Se eu tiver uma cadeia de comando mais clara, o que vai acontecer? Então eu vou, por exemplo, conseguir fazer com que minhas ordens aconteçam, eu não preciso ficar indo no corredor buscar o que está acontecendo.
E se eu fizer isso, o que acontece? Eu vou ter mais tempo para talvez pensar em outras políticas públicas. Então, encadear as coisas. Se eu transformar a Santa Casa em OS, eu vou poder fazer um chamamento público. Se eu fizer o chamamento público, ela participar, ela vai começar a implementar. Se ela implementar, e aí listar o que pode dar errado, talvez ela não tenha capacidade operacional, eu vou ter que dar assessoria, eu vou ter que bancar curso, treinamento. Entender essa cadeia de ação. Porque na hora que você coloca, às vezes, o passo a passo, você vê buracos. Você vai ver buracos lá dentro. Então, realmente, se eu fizer isso, como é que chega aqui? Não chega. Então você fala, opa, tá faltando uma fase. Tá faltando uma fase inteira. E aí, lá na frente, que você vai descobrir, trazer essa fase. Então, o primeiro passo é ter esse passo a passo, porque esses eixos podem ser trabalhados também, nós estamos falando de uma forma macro, mas também no micro. Para cada fase do projeto, esse triângulo vai existir. Então, na primeira fase, para aprovar minha reforma administrativa ou na Câmara, o politicamente sustentável são os vereadores. Depois disso, ele vem para a Prefeitura. Aí, o meu politicamente sustentável é com o RH, que vai ter que implementar. Então, é um outro jogo depois é no servidor. Então, cada etapa, esse triângulo vai continuar existindo na fase micro. Então é importante ter esse passo a passo para que você entenda os diferentes stakeholders em cada etapa do processo e ir colhendo feedbacks, porque muitas vezes nem tudo acontece como você quer, né? Eu vou dar um exemplo internacional, para não falar mal de ninguém específico, onde isso não foi visto e foi um fiasco. O Canadá quis fazer uma política ambiental, né? A gente sabe que o Canadá é um país que gosta desse tipo de ações, e decidiu colocar um imposto a mais nos combustíveis fósseis. Lembrando que é um país frio que precisa de aquecimento. E imaginando o seguinte, olha, se eu tiver um imposto, se tornar mais caro o gás, o gás natural, principalmente no aquecimento, o gás veículo, as pessoas vão andar menos de carro. E com isso vai diminuir minha emissão de CO2. Então eles partiram assim, se eu aumentar o valor dos combustíveis fósseis, eu vou aumentar. Só que assim, se ele colocasse num passo a passo, ele viu que não é bem assim. Porque perguntar, se eu aumentar o combustível, o que vai acontecer com o cidadão? Então o combustível vai ficar mais caro para o cidadão. O cidadão tem outras formas de compor esse gasto por combustíveis fósseis? Muitas vezes não. Então, em vez do cidadão usar menos o carro, ele deixou de fazer outras atividades, deixou de gastar seu dinheiro em outros lugares para completar esse buraco. Então você gerou um empobrecimento da população e não uma diminuição de emissão de carbono. Que se você tivesse se eu aumentar o cidadão vai, talvez num debate mais aprofundado, e nós estamos falando de uma política nacional, de um país inteiro, que foi um fiasco, porque você empobreceu a população, gerou inflação. Né, você teve inflação e os índices de emissão de carbono continuaram o mesmo. Né, e depois eles decidiram reduzir os impostos, porque não é algo tão linear. É lógico que, ao tornar mais caro, as pessoas vão procurar, mas ela, organizacionalmente, era implementável? Ela tinha alternativas naquele momento? A gente vai fazer isso no Brasil. A sua cidade tem um transporte público que vai atrair a classe média para deixar de usar carro para usar ônibus? Ou não, você vai só onerar um pouco mais a classe média, mas ela vai continuar a transporte individual. Muito provavelmente vai acontecer. Então, esse que é importante você ter cada passo delineado para ver essa capacidade organizacional, para entender a relação de causa e efeito. Para que você possa ir ajustando, né? Aquela questão de fazer os pequenos marcos que a gente falou, vai ajustando, então vai mexendo no projeto nesse mini triângulo dentro dos maiores. Excelente exemplo, assim, deixa muito claro essa linha e como ela impacta você fazer um trabalho consistente, né, aplicando a teoria, aplicando o triângulo de design de políticas públicas. A gente sabe que, independente do tamanho, o município ele tem contextos, causas muito complexas. Como é que lida com essas situações? Aqui dentro do triângulo. Tem que ter estratégia de resolução de conflitos. Seja um conflito técnico entre os próprios técnicos, porque você vai ter aquele técnico que só tem uma ideia e o certo é fazer isso e essa é a melhor teoria, e aí você vai ter que mediar esse conflito para ele concordar em implementar uma solução que não é tecnicamente A, mas é a B, mas ela é eficaz. Para você mediar um conflito político com todos os stakeholders, entender, e depois também mediar conflito
com a sua base operacional, quem vai executar, seja interno ou externo, enfim, contratado, porque esses conflitos vão existir. Então, muitas vezes você vai ter que, quando você está no nível operacional, você vai ter que negociar, muitas vezes, a forma de implementação, vai ter que ter uma implementação mais lenta, mais gradual, porque de uma vez não foi aceita, a população, quem vai operacionalizar não consegue, você vai ter que gerenciar conflito político e conflito técnico. Eu acho que o conflito técnico é o mais difícil, né? Porque ele não tem hierarquia, e aí você tem argumento técnico que a pessoa não é técnica. Eu talvez explicar para ele o triângulo, eu quero 3, 4 soluções técnicas antes da gente começar. Se você não tem, busque, né? Você é um pouco incisivo nessa parte, porque realmente é a carta de virada. Foi para a gente a carta de virada entender que solução técnica é apenas um dos pontos. Existem várias soluções técnicas para o mesmo assunto. Excelente. Um ponto que a gente consegue notar é a influência que a utilização, que a implementação do modelo traz em elevar o nível do serviço público oferecido, dentro do seu quadro de servidores, temporários ou não. Como que a gente, utilizando o triângulo de design de políticas públicas, contribui para essa melhoria, para essa excelência na cultura de trabalho do serviço público? Eu acho que ele muda porque assim, ele aumenta o grau de adaptabilidade. Você faz com que as políticas sejam mais adaptadas à situação real. Você sai do mundo perfeito, das soluções mirabolantes, e vem para uma solução mais adaptada à situação política, à organização. Então, isso faz com que a solução se torne viável, ela é factível, ela é mais simples, menos dolorosa, né? E aí você também vai gerenciando isso de uma forma com um olhar mais amplo. Então, pequenos ajustes conseguem ser feitos. Você já entendeu, principalmente na parte organizacional, que um pequeno ajuste aqui e ali, entende que isso é normal, porque também tem muito político que o gestor fica desesperado, não estou conseguindo fazer, está tudo muito lento. Tá, você fez às vezes uma estimativa irreal, né? A gente tanto fala assim meta, mas a gente vai em muito lugar que estabelece meta e pergunta de onde vem a meta. Não se sabe. O prefeito estipulou a meta. Mas a meta ela é incompatível com a capacidade operacional, né? E atingiu a meta, mas não atingiu os objetivos políticos, então fica uma meta inócua, né? Então eu acho que essa questão de você tornar isso mais adaptativo, né? Você trabalhar uma liderança adaptativa, se adaptando ao caso, né? Diferentes soluções, diferentes arranjos operacionais, faz com que a política fique efetiva, porque a hora que ela acontece específica para aquele órgão daquele tamanho. Então eu acho que isso é a grande mudança aqui. Acho que agora a gente pode falar mais sobre liderança adaptativa, mas eu acho que todos os governantes já têm isso em mente aí, que liderar num contexto de políticas públicas é se adaptar a esses eixos. Ele vai ter que ir adaptando aqui, né, cedendo, né, e criando uma solução que caiba no tamanho, né, do município e na sua estrutura. Perfeito. A gente preparou esse curso com muita dedicação, pensando naquele gestor que está ingressando, que acabou de ser eleito nesse último período eleitoral, né? Para o prefeito, para o secretário. E eu gostaria, Matheus, você que está há 20 anos atuando no mercado, que conhece a máquina de dentro, conflitos, desafios e tudo mais que você demonstrou, queria pedir para você deixar um recado para esse gestor que está iniciando. Eu acho que para você que está iniciando, demore um tempo maior na elaboração do design. Tinha uma frase de Abraham Lincoln, que era muito interessante. Abraham Lincoln dizia assim, se você tem 1 hora para cortar uma árvore, gaste 50 minutos afiando o machado, né, e 10 minutos cortando. Então, afiar o machado, é isso que a gente falou, é fazer brainstorm, é pensar, é estruturar, isso vai te poupar mais tempo, né? Você partir para derrubar uma árvore com um machado cego, você simplesmente não vai conseguir, vai passar 4, 5 horas, vai se cansar e a coisa não aconteceu. E a gente vê exatamente isso. Então, perder tempo, parece perca de tempo, é chato, ninguém gosta de planejamento, somente agora que estão chegando com aquele gás de querer fazer, amole o machado. Primeira coisa, vamos amolar o machado. 4, 5 horas de brainstorm para cada decisão, para cada política. Vai poupar meses de governo.
né? Elabore diversas soluções para o mesmo problema. Converse com os servidores, converse com quem vai operacionalizar, com as empresas prestadoras de serviço. A gente falou muito de servidor, mas tem a questão de contratos públicos. Será que as empresas que já têm um contrato assinado, né, vão dar conta, vão mexer na coleta de lixo, na varrição? Ela tem capacidade operacional? Não adianta impor, não adianta querer brigar, gerenciar esse conflito. A parte política, entenda que é necessário, trabalhe de peito aberto. Eu acho que são os principais pontos de conselho disso. Trabalhe o design, trabalhe a política pública ainda no ponto de vista conceitual. O papel é branco, rabiscar um caderno inteiro faz poupar dias de experiência, de amargor, e quando ela for, ela vai bem mais modelada e você vai conseguir fazer. Então, acalma, baixa o ânimo, discuta as soluções, discuta com a base. Vocês estão assumindo, vocês têm uma máquina pública com vícios, mas com virtudes também. Identifique as virtudes, identifiquem os vícios, minimize os vícios, potencialize as virtudes, e aí volte para trás. A sua solução não é a melhor, não é a única. Isso valeu na campanha, isso foi legal lá atrás, mas agora é pensar no valor público, entregar o que você prometeu, mas em termos de valor público, a forma o cidadão aceita que mude desde que seja efetivo. E uma comunicação clara dessas mudanças. Excelente. Matheus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que você trouxe nesses módulos sobre o curso do Triângulo de Design de Políticas Públicas. Obrigado a todos que acompanharam. Esperamos que esse episódio ajude vocês a implementar as políticas públicas, principalmente para aquele prefeito, para o secretário que está iniciando o seu período agora dentro da administração pública. O Matheus deixou evidente aqui, né, que a teoria desenvolvida numa das maiores escolas que a gente tem, né, Harvard, ela é muito benéfica. Tudo o que você trouxe, o tanto que pode contribuir, mas o verdadeiro poder está na mão dos líderes comprometidos com o bem público. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho. A gente só arranhou o tema. Cada eixo tem muita técnica, tem muita teoria. Talvez a gente faça alguns cursos avançados onde desenvolver cada elemento, mas eu acho que já deu para ter um ponto de virada. Eu acho que isso é muito novo. Eu praticamente não vi em outros lugares. Muitas vezes, quando a gente fala para os prefeitos, isso parece um ponto de uau. Nossa, por que ninguém me falou isso antes? Eu estou aqui há 3 anos e ninguém falou com tanta simplicidade. Então, eu acho que o Triângulo de Políticas Públicas é algo muito simples de olhar, e se vocês entenderem isso desde agora, pode ter certeza, e aos prefeitos reeleitos que já têm uma experiência, eu tenho certeza que é um ponto de virada esse olhar técnico. Depois comente com a gente, e estamos à disposição, né, Kaique? Quem precisar, quem quiser conversar um pouco mais sobre design de políticas públicas, implementação de processos, de racionalização, de modernização da administração pública, nós estamos à inteira disposição.